Você sente isso, não sente? Um silêncio que grita, um peso no ar, mesmo quando está cercado de gente. Uma presença invisível que te acompanha nos corredores da rotina. A solidão. Ela não pede licença, não manda aviso, ela simplesmente se instala, como um frio que atravessa as paredes, como uma sombra que caminha ao seu lado. Você já tentou fugir dela, já tentou sufocar seu eco com barulho, distração, companhia descartável. Mas no fundo sabe, a solidão não é uma visitante, ela é morada. E talvez, só talvez, ela não seja sua inimiga. Desde criança te disseram que estar só era fracasso, que os fortes têm muitos amigos, que os felizes estão sempre rodeados, que o amor é o único caminho para preencher o vazio. Mentiram. Mentiram com voz doce, com sorrisos de novela, com promessas de contos de fadas. E você acreditou. Passou anos correndo atrás de vínculos que te diluíam, de amores que te escravizavam, de grupos que te moldavam, só para perceber, tarde demais, que cada passo dado para fugir da solidão era um passo para longe de si mesmo. Mas e se a solidão não fosse um castigo? E se ela fosse um espelho, um portal, um santuário? Imagine um homem preso numa caverna escura. Durante anos ele vive ali, acorrentado, vendo apenas sombras na parede. Um dia, as correntes se soltam. Ele sai e é ofuscado pela luz, desnorteado pelo silêncio, aterrorizado pelo vazio ao redor. Esse homem é você. A caverna são os vínculos artificiais, os ruídos sociais, as máscaras que usou para ser aceito. A saída é a solidão. E o medo é o primeiro passo da liberdade. Você sente medo porque está diante de algo que não pode manipular, algo que te obriga a olhar para dentro. A solidão revela, descasca, expõe, tira as muletas. E é por isso que ela dói, mas também é por isso que ela cura. A maioria não vai entender. Vai te chamar de estranho, vai dizer que está deprimido, vai tentar te puxar de volta para a caverna, para as sombras, para o conforto do conformismo, porque sua solidão os ameaça, porque ela mostra que é possível ser inteiro sem ser validado, que é possível encontrar sentido sem plateia, que é possível ser livre, mesmo sozinho. Neste vídeo, você vai descobrir por que a solidão é a amiga que você ignorou por tanto tempo. Vai entender por que Schopenhauer dizia que o homem superior busca a solitude, enquanto o vulgar foge dela como de uma sentença. E, principalmente, vai perceber que há uma força oculta nesse abismo silencioso que te cerca. Uma força que poucos têm coragem de encarar. Se você já sentiu que a multidão te esvazia, se já percebeu que os aplausos não te completam, se já olhou para o espelho e viu alguém estranho te olhando de volta, então talvez esteja pronto para ouvir o que a solidão tem a dizer. Arthur Schopenhauer, o filósofo que mergulhou mais fundo na escuridão da existência, não temeu a solidão. Ele a abraçou. Enquanto muitos filósofos buscavam sistemas, ideais, futuros utópicos, Schopenhauer olhou para a natureza humana e viu algo que poucos ousaram encarar: a dor como essência. A solidão, para ele, não era um desvio, era o caminho inevitável de quem desperta. Ele dizia que quanto mais inteligente o homem é, mais propenso ele está à solidão. Não por arrogância, mas porque o ruído do mundo se torna insuportável para quem vê com clareza. A tagarelice vazia, os sorrisos forçados, os rituais sociais que encobrem o nada. O homem desperto enxerga isso como um cadáver coberto de flores, bonito de longe, mas pútrido por dentro. Schopenhauer viveu grande parte de sua vida só, não por misantropia, mas por lucidez. Ele sabia que a maioria das relações são trocas utilitárias, contratos frágeis mantidos por conveniência e medo, e entendia que para pensar com profundidade, para tocar a verdade crua da existência, era necessário silêncio, espaço, vazio. O mesmo vazio que hoje você chama de solidão. Mas você precisa escutar com atenção.
Schopenhauer não glorificava o sofrimento, ele apenas o reconhecia como parte inseparável da vida consciente. Assim como a solidão, ambos são faces do mesmo espelho, o espelho que mostra quem você é quando ninguém está olhando. Quantas vezes você se forçou a rir de piadas que não tinham graça? Quantas vezes entrou em conversas que te deixavam mais vazio do que antes? Quantas vezes vestiu a máscara social, torcendo para que ninguém percebesse o quanto você estava ausente? Isso é a vida para quem ainda teme a solidão. Um teatro sem alma, uma dança sem música. Mas e se você aprendesse a ficar só, de verdade? Sem telefone na mão, sem vídeo rolando, sem vozes alheias te preenchendo. Apenas você, o silêncio e aquilo que emerge dele. Talvez no começo você sinta angústia. A mente vai gritar, os medos vão aflorar, as culpas vão bater à porta. Mas se resistir, algo muda. Você começa a ouvir a si mesmo. Não aquela voz superficial do ego, mas uma voz mais funda, mais lenta, mais densa. A voz que ficou soterrada sob anos de ruído. A voz do seu verdadeiro eu. E é aí que Schopenhauer se torna essencial. Ele te alerta que a solidão não é apenas ausência de outros, é presença de si. E que fugir dela é abdicar do único território onde a alma pode crescer. O território da introspecção, da contemplação, da clareza. Não se trata de virar um eremita, de odiar os outros, de se isolar do mundo. Trata-se de conquistar uma fortaleza interna. Um lugar onde você não depende de ninguém para existir. Onde a companhia é uma escolha, não uma necessidade. Onde estar só é liberdade, não sentença. Fique atento. Este vídeo não é para todos. É para quem já sentiu o vazio no meio da festa. Para quem já se perguntou por que, mesmo tendo tudo, continua incompleto. Para quem já percebeu que, sem a coragem de encarar a solidão, toda busca será fuga. E se você continuar até o fim, vai descobrir algo ainda mais profundo, que a solidão, quando aceita, se transforma. Ela deixa de ser uma sombra e vira uma luz que ninguém pode apagar. Há uma dor silenciosa que persegue os que pensam demais. Uma inquietação que se instala no fundo do peito como uma lâmina fina e constante. Você acorda com ela, vive com ela, dorme com ela. Não é tristeza, tampouco é medo. É um mal-estar existencial. Uma sensação de que há algo faltando, algo que nenhuma conversa, nenhum abraço, nenhum prazer momentâneo consegue preencher. É esse vazio que leva muitos ao desespero. Mas é também esse vazio que conduz alguns poucos à iluminação. Porque ele não é sinal de fracasso, é sinal de consciência. O incômodo existencial não surge em mentes adormecidas. Ele floresce onde há percepção, onde a alma começa a enxergar as engrenagens ocultas da realidade. E, inevitavelmente, onde há percepção, há solidão. Você já percebeu isso? Que os momentos em que mais se aproxima de quem realmente é, são os momentos em que está só? Que é um tipo de lucidez que só se alcança no silêncio? Que há feridas que só se abrem e só se curam quando ninguém está olhando? A maioria vive cercada por estímulos constantes exatamente para não encarar isso. Celulares, redes sociais, séries intermináveis, festas, compromissos, ruído, ruído, ruído. Tudo para evitar o confronto com o espelho partido da solidão. Porque quando o silêncio chega, ele escancara as rachaduras. Mostra o quanto você depende de aprovação, o quanto você se molda para agradar, o quanto sua identidade foi costurada com pedaços dos outros. A solidão quebra essa ilusão. Ela arranca as peles falsas, ela expõe o que você é quando não precisa agradar ninguém. E sim, isso dói. Dói porque você vai perceber que muitos dos seus desejos não são realmente seus.
que muitas das suas opiniões foram herdadas, que muitos dos seus vínculos são frágeis, que no fundo você mal sabe quem é. Mas essa dor é o parto de uma nova consciência. É o luto da identidade antiga. É a morte simbólica que antecede o renascimento. E Schopenhauer sabia disso como poucos. Ele não escrevia para consolar. Ele escrevia para rasgar véus. E seu alerta era simples. Ou você encara a dor da solidão e cresce, ou você foge dela e se perde em um labirinto de falsidades. Talvez por isso suas palavras ainda ecoem com tanta força, porque ele disse aquilo que ninguém quer ouvir, que a vida, em sua essência, é sofrimento, mas que há grandeza em enfrentá-la com lucidez, que há beleza na dor assumida, que há força na solidão consciente. E você sente isso, não sente? Que há algo em você querendo romper, um grito abafado, uma urgência silenciosa, uma vontade de sair da engrenagem, de parar de fingir, de simplesmente ser. Mas ser o quê? Ser quem? Essas respostas não estão no mundo, não estão nos outros, estão no centro do seu abismo. Estão atrás das paredes de silêncio que você tanto evita. E só podem ser encontradas quando você se entrega ao que mais teme: ficar só com você mesmo. Essa é a tragédia e, ao mesmo tempo, a libertação. A tragédia de perceber que ninguém pode te salvar, e a libertação de entender que você não precisa mais esperar por isso. Imagine um teatro em ruínas. As cadeiras estão vazias, as cortinas empoeiradas, os holofotes apagados. No centro do palco, uma figura solitária, imóvel, olhando para o vazio. Esse cenário não é apenas simbólico, ele é real. É a imagem exata do que acontece dentro de você quando a máscara social finalmente cai, quando o espetáculo termina, quando a plateia vai embora. Resta apenas o ator e o silêncio. E é nesse momento, neste exato momento, que a verdade surge. Não a verdade dos livros, dos discursos, dos outros, mas a verdade íntima, crua, indomável. A que só aparece quando a alma está nua, quando você não tem mais nada a provar, quando não há mais ninguém para impressionar. A maioria das pessoas nunca chega aí. Elas vivem o tempo todo no palco, representam papéis que foram dados por outros: o bem-sucedido, o engraçado, o desejável, o forte, e fazem isso tão bem que esquecem que estão representando. Vivem a vida como um roteiro escrito por mãos alheias. Mas você já começou a desconfiar disso, não é? Você já sentiu que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo. Já experimentou o desconforto de estar em meio a amigos e ainda assim se sentir isolado. Já olhou para a própria vida e se perguntou: isso é tudo? E essa pergunta, embora simples, é devastadora, porque ela destrói o palco. Ela quebra a quarta parede. Ela convida o ator a abandonar o personagem. Schopenhauer dizia que a maioria dos homens é tão entorpecida pela vontade, esse impulso cego, incessante, de querer sempre mais, que não consegue sequer perceber o vazio de suas existências. Correm atrás de prazeres, de reconhecimento, de poder, sem saber que tudo isso é paliativo, que nada disso preenche, que, no fundo, estão tentando fugir de si mesmos. Mas não há fuga, há apenas adiamento. E quanto mais se adia o encontro com a própria solidão, mais doloroso ele se torna. Porque a solidão cobra juros, ela cresce no silêncio, fermenta no tempo, aguarda na escuridão. E um dia, quando você menos espera, ela te confronta. E tudo aquilo que você escondeu, seus medos, suas culpas, suas inseguranças, emerge como uma maré incontrolável. É por isso que muitos colapsam quando ficam sozinhos. Não porque a solidão seja insuportável em si, mas porque ela revela tudo aquilo que estava guardado. Ela obriga você a encarar o monstro que mora dentro da sua própria mente. E esse monstro, essa criatura formada por traumas, desejos reprimidos e mentiras aceitas, só pode ser enfrentado na solidão.
Mas aqui está o paradoxo. O monstro que a solidão revela é também a chave da libertação, porque ao enfrentá-lo, você se conhece. Ao conhecê-lo, você o integra. E ao integrá-lo, você se transforma. Como dizia Jung, aquilo que você mais teme encontrar no escuro é exatamente o que você precisa encontrar. Não é o mundo que te aprisiona, é o que você se recusa a ver dentro de si. E enquanto fugir disso, será escravo, mesmo rodeado de gente, mesmo aplaudido, mesmo amado. Só a solidão tem o poder de romper essa prisão. Só ela tem a coragem de apontar o que ninguém ousa mostrar, que a liberdade verdadeira começa onde termina a ilusão de pertencimento. Você quer ser livre? Então pare de correr. Sente-se no centro do palco vazio. Ouça o eco do silêncio. Olhe para o que está escondido e permita que a solidão cumpra seu papel, o de desmontar tudo o que é falso, para que, enfim, você possa se tornar real. Há uma chave escondida no labirinto da solidão. Uma chave que poucos encontram porque ela só se revela àqueles que param de fugir. Essa chave se chama autossuficiência interior e ela transforma tudo. Não se trata de arrogância nem de uma independência superficial. Trata-se de uma completude que nasce do vazio, um poder silencioso que brota quando você percebe que não precisa mais do mundo para existir. Schopenhauer via essa chave com clareza. Ele sabia que a maioria vive acorrentada à vontade, essa força cega e racional que nos empurra para desejos intermináveis. Mas ele também sabia que havia um caminho de saída, a negação da vontade. E esse caminho começa justamente na solidão. Quando você se afasta do ruído do mundo, dos desejos alheios, dos papéis sociais, algo começa a cessar dentro de você. A vontade perde força. A mente silencia. O ser desperta. A chave, então, não é escapar da solidão, é atravessá-la, é compreendê-la não como ausência, mas como presença. Presença de consciência, de verdade, de si. Porque, no fundo, tudo o que você procura está aí dentro. Mas você foi condicionado a olhar para fora, a mendigar afeto, a caçar atenção, a implorar pertencimento. E esse é o jogo que te mantém prisioneiro. Um jogo que nunca termina, que sempre exige mais, que nunca sacia. A autossuficiência interior rompe esse ciclo. Ela é o momento em que você olha ao redor e percebe: eu não preciso mais me encaixar, eu não preciso mais provar, eu não preciso mais correr. E esse momento, por mais silencioso que seja, é uma revolução. Porque a partir dele, tudo muda. As relações mudam, os desejos mudam, a vida muda. Mas atenção, essa chave só funciona se for verdadeira. Fingir autossuficiência é apenas mais uma armadilha do ego. O verdadeiro estado de completude não precisa ser exibido. Ele é discreto, ele é sereno, ele é inabalável. Você se torna como uma montanha, firme, silenciosa, imperturbável. A tempestade vem e você permanece. O mundo grita e você escuta sem se agitar. As pessoas vêm e vão e você continua inteiro, porque você já não depende mais da presença dos outros para se sentir vivo. É isso que a solidão, quando aceita, revela. Que a paz que você tanto busca já estava em você. Que o amor que você tanto mendigava é você quem gera. Que a verdade que tanto procurava estava atrás da cortina do barulho. A chave está aí, no centro do seu silêncio, no fundo do seu abismo. E sim, ela exige coragem, porque para pegá-la, você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que te distraía. Vai ter que suportar a dor da desilusão, vai ter que morrer para o velho eu, aquele que dependia, que implorava, que temia. Mas em troca, você vai renascer, vai emergir com olhos novos, com um olhar que não mendiga mais nada, que não precisa mais se explicar, que não teme mais estar só. Porque agora você sabe, a solidão não é um estado, é soberania. E a chave para essa soberania está nas suas mãos. Basta parar, basta ouvir, basta ser. A solidão não é um estado único, ela tem camadas, cada uma mais profunda, mais exigente, mais reveladora. À medida que você atravessa essas camadas, vai deixando para trás as versões frágeis de si mesmo, as que se alimentavam de aplausos,
as que se curvavam para pertencer, as que se desfaziam ao menor sinal de rejeição. E o que emerge ao final desse mergulho é algo raro. Um ser humano que não teme mais sua própria companhia. Mas como identificar se você está nesse processo? Como reconhecer os sinais de que a solidão está cumprindo seu papel e não apenas te esmagando? Existem marcas, cicatrizes simbólicas, verdades que aparecem como sinais de um despertar em meio ao vazio. Aqui estão algumas dessas verdades. Você começa a perceber que as conversas superficiais te entediam. O que antes era agradável, o bate-papo casual, os comentários banais, os encontros sociais por obrigação, agora soa como estática. Você ouve, mas não se conecta, porque sua alma começou a buscar profundidade. E a maioria das interações humanas é rasa como um pires. Você começa a dizer não com mais facilidade, porque agora entende que cada sim automático era uma traição, que cada concessão feita apenas para agradar era uma mutilação. A solidão te ensinou a ouvir sua própria voz, e ela é clara. Ela sabe o que quer e sabe o que não tolera mais. Você reavalia seus vínculos. Pessoas que antes pareciam indispensáveis, agora revelam suas toxinas. Relações baseadas em carência, em controle, em expectativas implícitas, tornam-se insuportáveis. Porque agora você não está mais sedento por pertencimento, está atento à sua integridade e percebe que muitos vínculos que sustentava eram apenas correntes douradas. Você começa a perceber que não está em guerra com o mundo, estava em guerra consigo mesmo. A solidão te mostra que o conflito externo é, muitas vezes, reflexo do caos interno, e que ao pacificar a mente, o mundo lá fora perde o poder de te ferir. As críticas não te abalam, os julgamentos não te paralisam, as comparações não te reduzem. E por fim, você compreende que estar só não é estar vazio, é estar cheio de si. É finalmente poder ouvir aquela parte esquecida, negligenciada, abafada pela pressa, sua essência. E essa essência é indestrutível. Não precisa ser validada, não precisa ser vista. Ela simplesmente é. Esses sinais não aparecem todos de uma vez. Eles surgem aos poucos, como rachaduras em um velho muro. Mas uma vez que surgem, não desaparecem. Eles anunciam que algo dentro de você está mudando, que a solidão, longe de ser um fardo, está se tornando uma mestra, uma guia, uma alquimista interna, transformando dor em força, silêncio em sabedoria, ausência em presença. E talvez esse seja o maior presente que Schopenhauer deixou. A coragem de olhar para a vida sem ilusões, de aceitar que o sofrimento é inevitável, mas que existe dignidade e até beleza em enfrentá-lo de frente. Sozinho, sim, mas não perdido. Nunca mais perdido. Quando a solidão se torna sua aliada, você começa a enxergar o mundo com outros olhos. O que antes te fascinava, agora te entedia. O que antes te feria, agora te desperta compaixão. Porque você deixou de esperar que os outros preencham espaços que só você pode habitar. Essa virada, esse deslocamento interno, cria uma nova perspectiva, uma lucidez que beira o desconforto, porque com ela caem as últimas ilusões. Você começa a ver, por exemplo, que a maioria das pessoas vive tentando anestesiar a dor de estar só. Se casam por medo, não por amor. Se cercam de amigos por conveniência, não por afinidade. Permanecem em empregos, grupos e padrões apenas para não encarar o eco de suas próprias consciências. Vidas inteiras construídas como fortalezas contra o vazio, mas o vazio sempre acha uma fresta. Schopenhauer entendia isso com brutal clareza. Para ele, o homem comum foge da solidão porque ela escancara a verdade que o ego tenta esconder, que somos apenas um lampejo de consciência em meio ao caos da existência. E por isso mesmo,
Ele defendia que a mente elevada busca a reclusão não como refúgio, mas como laboratório, como espaço sagrado onde a alma pode finalmente operar sem interferência. E o que você começa a perceber é que o silêncio da solidão é fértil. Ele não é estéril como te fizeram acreditar. É nele que nascem os pensamentos mais profundos, as ideias mais lúcidas, as decisões mais alinhadas com sua essência. Porque só no silêncio você consegue distinguir o que é seu do que foi implantado em você. No mundo onde todos gritam, quem sussurra consigo mesmo se torna perigoso, porque não é mais manipulável, não é mais previsível, não se encaixa mais no rebanho. E o sistema não sabe o que fazer com alguém assim. Um ser que não precisa de plateia, de likes, de aprovação. Um ser que encontrou no isolamento voluntário uma forma de transcendência. Mas atenção, isso não significa se tornar frio, distante e apático. Pelo contrário, ao desenvolver esse núcleo sólido em si, você se torna mais presente para os outros, mais inteiro, mais verdadeiro. Porque agora você se relaciona por escolha, não por carência. Você oferece presença, não cobrança. Você se conecta, mas não se prende. Essa é uma diferença brutal. E quem vive ainda preso ao medo de ficar só, nunca vai compreender. Vai continuar buscando vínculos que aliviem a dor, sem perceber que estão apenas prolongando a doença. A solidão cura, mas só se for atravessada. Só se for enfrentada sem distrações. Só se for olhada nos olhos. E esse é um caminho que exige coragem. Porque ele não tem garantias, não tem aplausos, não tem atalhos, mas tem algo que nenhum outro oferece: verdade. A verdade de quem você é quando tudo o que é falso se dissolve. E quando você toca essa verdade, algo se reordena. A angústia dá lugar à clareza. O medo vira força. A dor vira bússola. E finalmente você entende. A solidão nunca foi o problema. Foi sempre o convite. Existem dois tipos de solidão: a que escraviza e a que liberta. A primeira é sentida por quem ainda está preso ao desejo de ser amado, reconhecido, incluído. Essa solidão fere porque surge da dependência. Você espera que o outro te veja, te valide, te salve. E quando ele não vem, porque ele nunca vem da forma que você idealiza, você afunda. Sente-se rejeitado, esquecido, indigno. Mas essa dor não é causada pela ausência dos outros. Ela é causada pela ausência de si. Já a segunda solidão, a que liberta, é diferente. Ela é uma escolha, um estado conquistado. Ela não se impõe como uma punição, mas se manifesta como um portal. E só entra por ele quem já sangrou o suficiente no primeiro tipo. Quem já suplicou demais por presença. Quem já percebeu que viver esperando o outro é morrer aos poucos. Você sabe do que estou falando, porque já sentiu a primeira, já mendigou atenção, já tentou se encaixar em grupos que te diminuíam, já se calou para manter relações que te esvaziavam, já sorriu enquanto por dentro gritava. E foi nesse esgotamento que nasceu uma nova pergunta: até quando? Até quando você vai continuar se traindo para não ficar só? Até quando vai manter vínculos que são grilhões disfarçados? Até quando vai adiar o encontro com um único ser que pode, de fato, te oferecer completude? Você mesmo. É nesse ponto que a segunda solidão se anuncia. E ela vem como silêncio, sim, como vazio, sim, mas também como alívio. Como uma respiração profunda depois de anos de sufocamento. Como um espaço interno onde, finalmente, você pode ser sem precisar se justificar. Essa solidão não te enfraquece, ela te ancora. Não te isola, ela te protege. Ela te coloca de volta no centro de si. E esse centro é inabalável. Schopenhauer via isso com clareza. Para ele, a solidão era o habitat natural do ser que pensa. Porque pensar de verdade, não apenas repetir opiniões, mas pensar, exige afastamento, exige silêncio, exige confrontar ideias que não são populares, que não agradam, que incomodam. E isso não se faz em meio à algazarra. Isso se faz
na solitude. Por isso, o homem que atravessou a primeira solidão e chegou à segunda é outro. Ele fala menos, observa mais, não se impressiona com aparências, não se precipita em julgamentos. Ele não busca, ele atrai, porque há uma paz em seu olhar que vem de quem já passou pelo inferno da carência e voltou inteiro. Você sente que está nesse caminho? Se sim, saiba, você não está perdendo nada. Está apenas se despindo daquilo que nunca foi seu. Está apenas deixando cair os adornos falsos que o mundo te impôs. E isso dói, sim, porque ainda há a memória do conforto. Ainda há o desejo infantil de pertencimento, mas também há uma força nova nascendo. Uma força que vem do silêncio, da ausência, do fim. O fim da espera de salvação externa, o fim da dependência emocional, o fim da ilusão de que alguém, algum dia, vai preencher o que só você pode ocupar. Essa é a solidão que salva, a que restaura, a que fortalece. A solidão do ser inteiro. Chega um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro de você muda para sempre. Você olha para o espelho e já não sente a urgência de se ajustar. Anda pela rua sem necessidade de provar nada. Aceita os silêncios, os vazios, os desencontros, sem desespero. Você simplesmente é. Essa mudança não vem com estardalho. Ela vem depois do luto, depois das perdas que te despiram, depois dos confrontos internos que quase te quebraram. Ela vem como uma brisa após a tempestade, discreta, mas definitiva. E esse é o ponto onde a solidão deixa de ser dor e se torna força. E essa força é invisível, é uma blindagem interior que não se expressa em gritos, mas em silêncio. Não precisa de defesas, porque não há mais ataque. O que poderia te ferir já não alcança mais, porque o vazio que te apavorava agora é lar. Você entendeu, enfim, que tudo o que procurava no mundo, amor, pertencimento, sentido, estava sempre dentro. Mas era preciso perder tudo lá fora para ver isso. Era preciso atravessar o deserto, sentir fome, sede, silêncio. Era preciso tocar o fundo. E agora, do fundo, você olha para cima e vê a luz de um novo céu. E é aí que a verdadeira vida começa. Agora, seus vínculos são diferentes. Você não ama por carência, ama por transbordamento. Não se conecta para ser aceito, se conecta porque deseja, livremente, compartilhar. As relações deixam de ser contratos e viram encontros. E se vão embora, você não se desfaz, porque não estavam preenchendo buracos, estavam apenas caminhando ao lado. Você descobre o prazer da companhia dos raros, aqueles que também enfrentaram seus abismos, que também fizeram as pazes com o silêncio, que também escolheram a lucidez em vez da ilusão. E com eles você não precisa fingir, não precisa impressionar, basta existir, e isso é sagrado. Mas mesmo esses encontros são bônus, porque você já não precisa deles para estar bem. A base está em você. A solitude virou fundação, virou altar, virou fonte. E nesse estado, algo curioso acontece. O mundo começa a se reordenar. As coisas que você antes perseguia, agora vêm até você. O respeito, a admiração, a verdadeira conexão. Porque as pessoas sentem. Elas sentem a diferença entre quem está inteiro e quem ainda mendiga fragmentos. E é por isso que este vídeo é um chamado. Não para todos, mas para os que já sangraram o suficiente na falsa companhia. Para os que já se cansaram do ruído. Para os que já perceberam que viver para agradar é morrer devagar. Se você chegou até aqui, é porque algo em você ressoou. Uma parte esquecida, adormecida, mas viva. E essa parte precisa ser ouvida, precisa ser alimentada, precisa crescer. Então comente abaixo. Qual é a solidão que te habita? A que dói ou a que liberta? Compartilhe, não para se expor, mas para se reconhecer, para ver que há outros como você, que também escolheram a estrada menos iluminada, que também estão caminhando em silêncio, rumo a si mesmos. E se este vídeo falou com você, compartilhe. Faça-o chegar até quem ainda teme o próprio silêncio, até quem ainda se sufoca tentando ser aceito. Você pode ser o eco que desperta alguém. E acima de tudo, inscreva-se.
Porque aqui, neste canal, a verdade não é suavizada. Ela é crua, ela é real, e ela é para os que já estão prontos para encará-la. A solidão, quando atravessada com coragem, não te transforma apenas em alguém mais forte. Ela te refina, te purifica. Ela queima tudo que é excessivo, tudo que é mentira, tudo que é ruído. E o que sobra é o essencial. Um núcleo duro, denso, autêntico. Um eu que não pode mais ser corrompido. Um ser que olha para o caos do mundo sem medo, porque já enfrentou o próprio inferno. Você não é mais movido por necessidade. Você não se curva mais à expectativa. Você não se dilui mais para caber, porque agora entende, qualquer espaço que te exige diminuir não merece sua presença. E qualquer voz que te pede silêncio, teme o som da sua verdade. A solidão te fez ouvir essa verdade, não aquela que os outros te disseram, mas a que sempre esteve dentro, oculta, esquecida, gritando baixinho enquanto você se distraía com o mundo. Agora, ela fala alto, ela comanda, e você obedece, não por imposição, mas por reverência. E esse é o próximo nível. O nível em que você não busca mais sentido, você é o sentido. Em que você não implora mais por amor, você é o amor. Em que você não pergunta mais quem é, você simplesmente vive sua resposta. E quando chegar nesse ponto, tudo muda. As tempestades continuam vindo, sim. A dor ainda existe, sim. Mas agora você não é mais abalado. Porque tem raízes. Raízes profundas, fincadas no solo silencioso da solidão bem vivida. Lembre-se disso. Há uma força que só nasce no vazio. Uma sabedoria que só surge quando tudo ao redor cala. Uma luz que só se acende quando você ousa apagar todas as outras. A solidão é essa escuridão fértil, esse silêncio sagrado, essa travessia inevitável de quem escolhe viver com profundidade. Então, prossiga, com firmeza, com silêncio, com verdade, porque a jornada continua e há ainda mais profundidade para ser descoberta.